Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Campos Melo, sou jornalista da Folha de São Paulo. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando o Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, que é promovido pela Ambima e pela B3 a cada 2 anos. A ideia do Congresso é ter uma discussão aprofundada sobre grandes temas e grandes tendências. E hoje a gente tem o privilégio de ter 2 craques no painel que a gente chamou de Brasil 2021, rumos políticos de um país polarizado. A gente vai ter com a gente o Mansueto Almeida, que é uma das pessoas que mais entende de contas públicas no país, e foi até julho secretário do Tesouro Nacional, e Christopher Garman, que é uma das pessoas que mais entende de conjuntura internacional e brasileira, que é o diretor executivo para as Américas da consultoria Eurasia. A gente queria conversar um pouquinho, levando em conta que nós provavelmente estamos entrando em uma segunda onda da pandemia da Covid-19, ou continuando uma grande onda da pandemia, ao mesmo tempo em que houve mudanças como a eleição presidencial americana, com a vitória do democrata Joe Biden, as eleições municipais brasileiras. Então, tentar entender um pouco, na companhia do Mansueto e do Cris, quais são os impactos disso tudo sobre a economia nacional, a economia internacional e a política. Queria lembrar vocês todos que vocês podem enviar perguntas no chat do site do Congresso e que depois eu direciono as perguntas aos nossos painelistas no final da nossa conversa. Bom, primeiro queria agradecer, vou começar com uma pergunta para o Mansueto. Obrigada, Mansueto, por nos acompanhar. Eu queria perguntar para você, acho que ninguém melhor para responder isso, qual é o seu diagnóstico da atual situação fiscal do Brasil? Bem, boa noite, obrigado Patrícia, o Christopher, por todos estarem aqui, enfim, para esse debate interessante. O diagnóstico agora da situação fiscal do Brasil é muito clara. Alguns anos atrás, final de 2016, o Brasil aprovou o teto de gastos, o que significava o seguinte, que durante um período, pelo menos 10 anos, a despesa do governo cresceria de acordo com a inflação, ou seja, o crescimento real da despesa do governo federal seria 0. Isso significava que de 2016 a 2026, o Brasil passaria de uma situação deficitária, receita menor que a despesa, no buraco fiscal de 2,5% do PIB, que foi o déficit primário em 2016, para um superávit primário de 2,5% do PIB em 2026. E em 2021, que é o próximo ano, nós já teríamos as contas equilibradas. Isso era o que se esperava do teto do gasto. Qual é a realidade agora? A realidade agora é, em 2021, mesmo cumprindo o teto de gasto, o governo projetou um déficit primário de 3% do PIB, ou seja, maior do que no início do teto de gasto, e em um ano, 2021, que se tudo tivesse ocorrido da forma esperada, sem crise do Covid, a gente já teria equilibrado as contas. Basicamente, para que vocês tenham uma ideia, o nosso desafio daqui para frente, o nosso desafio de 2022 a 2026 é fazer, em 5 anos, um ajuste fiscal que estava previsto para ser feito em 10 anos. Então, esse é o desafio. Em um país que não tem muito espaço para aumentar a carga tributária, porque nossa carga tributária para o nosso nível de desenvolvimento já é muito alto, e um país que a sociedade demanda cada vez mais políticas mais distributivas. Então, o desafio que a gente tem, resumindo, primeiro, a gente terá que fazer, em 5 anos, 2022 a 2026, um ajuste fiscal que estava programado para ser feito em 10 anos. E esse contexto de ajuste fiscal terá que ocorrer com a melhoria de políticas públicas, porque a sociedade, legitimamente, porque o Brasil é um país muito desigual, demanda políticas públicas mais eficazes para reduzir a desigualdade de renda no país. No meio de tudo isso, enfim, a gente tem ainda um debate político extremamente polarizado, um sistema político que o Christopher pode, enfim, explicar para a gente melhor, um sistema político extremamente fragmentado, com muitos partidos políticos, e que é preciso, enfim, muito diálogo para você fazer uma coalizão e aprovar reformas que são necessárias e mais difíceis. Reforma tributária, por exemplo, todos nós queremos. Agora, não há consenso de qual reforma tributária. Basicamente, esse é o desafio que nós temos aí pela frente. Ótimo, que enorme desafio, né? Eu queria só fazer uma perguntinha de follow-up. Você acha que o Brasil consegue cumprir o teto de gastos no ano que vem
sem uma PEC emergencial, sem alguma flexibilização de despesas obrigatórias ou gastos com funcionalismo, ou isso fica insustentável? Ele consegue, só que ele consegue, mas sem espaço algum para novos programas. Esse é o problema. A gente está falando de um país que o gasto público, antes do Covid, programado para esse ano, era 1 trilhão 480 bi, quase 1 trilhão 500 bilhões, e desse 1 trilhão 500 bilhões, o investimento público é na faixa de 40 bilhões. E a tendência do investimento público é cair ainda mais. Então, assim, dá para cumprir o teto? Dá. Mas dá para cumprir o teto, ganhar um espaço adicional para investimento e melhorar a programação social? Aí não. Aí teria que fazer outras coisas, aí entra esse debate da PEC emergencial. E, enfim, e de reduzir alguns programas para priorizar outros. Novamente, mesmo cumprindo o teto de gasto, até 2026, quando o teto de gasto completa 10 anos, mesmo cumprindo o teto de gasto no próximo ano e nos 5 anos seguintes, até 2026, a gente ainda corre o risco, se não houver ganho de arrecadação, chegar em 2026 com as contas públicas no vermelho, completando mais de uma década com as contas públicas no vermelho. E é importante a gente destacar o seguinte: este ano, 2020, a gente termina a segunda década do século XXI, e foi para o Brasil mais uma década perdida. Nos últimos 40 anos, o Brasil teve 2 décadas perdidas. O PIB per capita, tudo que é produzido, dividido pela população, no final da década, é menor do que no início da década. Isso foi nossa história na década de 80 e, infelizmente, será nossa história novamente nessa segunda década do século XXI. Então, nos últimos 40 anos, o Brasil teve 2 décadas perdidas e agora a gente não pode errar mais. Nossa, que tristeza. 20 anos em 40 foram perdidos, é isso? Em termos de crescimento dividido pela população, sim. Infelizmente, que sim. tristeza. Cris, existe uma interpretação de que a derrota do presidente Donald Trump na eleição americana, agora no comecinho de novembro, representa aí o início do declínio dessa série de regimes populistas ao redor do mundo. Eu sei que você tem uma visão um pouco diferente ou um pouco mais de nuance. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você acha que significa uma virada o fato de o democrata Joe Biden ter ganhado? O que você está vendo? Eu até, em primeiro lugar, tenho muito prazer poder participar desse debate com o Mansueto, fantástico, muito, muito bem, também com você, Patrícia. Eu até adicionaria à sua pergunta uma leitura semelhante que a gente está vendo nas eleições municipais, né? Então, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições presidenciais americanas, você tem uma leitura que o eleitor optou por um candidato ou candidatos de centro, né? Rejeitando a política polarizante que foi a tônica que elegeu Donald Trump, de um lado, e também Bolsonaro, 2 anos atrás, aqui no Brasil, né? Mas, respondendo primeiramente o lado dos Estados Unidos, eu só diria que eu acho que ambas as teses estão erradas. Quando eu olho assim, a eleição americana, eu não estou enxergando razões para crer que o eleitor está migrando por uma postura mais do centro político e que as bases políticas que elegeram o Donald Trump 4 anos atrás, que criou um ambiente de polarização política, estão se arrefecendo. Muito pelo contrário. A gente olha, em primeiro lugar, nós tivemos um presidente Donald Trump que perdeu por um triz, então ele performou muito melhor do que as pesquisas estavam dando a entender, a despeito do fato e, pelo todos os indicadores, o manejo da Covid-19 por parte dele, a administração dele não foi das mais eficazes. As pesquisas de opinião também revelaram que a percepção da opinião pública é que ele não estava manejando bem a crise da Covid-19. Então, a despeito do mau manejo da maior crise sanitária e choque geopolítico desde a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a reeleição por uma fatia muito pequena do eleitorado em alguns estados do colégio eleitoral, particularmente Georgia, Pennsylvania, não é? E você pode colocar também Arizona aí nesse grupo. Então, para mim, foi um resultado que a mensagem que ele propaga ainda tem ressonância no público americano. Em segundo lugar, a gente olha dentro das bases do Partido Republicano e do Partido Democrata, estamos vendo sinais de mais polarização, não menos. No Partido Democrata, temos uma base ideológica eleitoral que está se fragmentando, então
o tamanho da ala mais progressista da esquerda dentro do Partido Democrata tem crescido muito nos últimos 10 anos. Não é por acaso que nas primárias do Partido Democrata, tanto Bernie Sanders quanto Elizabeth Warren se saíram muito bem. Então, Joe Biden ganhou as primárias, mas ele vai ter que contemplar com um partido que foi mais à esquerda. E no lado do Partido Republicano, 80% dos eleitores republicanos saíram dessa eleição acreditando que houve fraude nas eleições, fruto das contestações que o Donald Trump colocou. Então, o Partido Republicano sai com a presença do Donald Trump ainda forte. Legisladores republicanos não podem abandonar o presidente Trump. Eles não fizeram isso ao longo dessa último mês. E tem a suspeita que o Trump pode anunciar sua recandidatura para 2024. Então, e a gente entra em 2021 com um país ainda com a pandemia não sob controle e com a possibilidade do chamado recuperação em K, não é? Onde alguns segmentos da economia recuperam mais fortemente, associado à nova economia, e alguns outros segmentos da economia de mais baixa renda sofrem um pouco mais. Então, as bases de igualdade de renda podem piorar em 2021, e foi exatamente um fator que levou à propagação desse ambiente polarizado, né? Em outras palavras, a Covid-19, as sequelas sociais e políticas da Covid-19 podem exacerbar os fatores que levaram à polarização em primeira instância, não atenuá-los. E eu diria o mesmo diagnóstico no Brasil, para ser sincero. O êxito dos partidos de centro no Brasil não foi uma opção, do meu ponto de vista, de eleitores querendo optar por candidaturas mais moderadas de centro. No fundo, foi uma eleição totalmente atípica. Ser prefeito nessa disputa foi um bom negócio. Os índices de reeleição das prefeituras aumentaram de 47% para 63% em 2016 para essas eleições de 2020, porque os prefeitos estavam na linha de frente do manejo da Covid-19, bem avaliados e dinheiro em caixa, porque o governo transferiu 60 bilhões de reais dos estados e municípios, que mais que compensou pela queda de arrecadação. E a oposição não conseguia fazer campanha. Agora, vamos olhar 2021. Nós vamos estar numa restrição fiscal grave, né, por anos, por todas as razões que o Mansueto colocou, tanto a nível federal quanto estadual e municipal. Por que os eleitores estavam com raiva e levaram essa onda bolsonarista 2 anos ou 4 anos atrás, 2 anos atrás? Foi uma revolta contra os serviços públicos associados à corrupção. A qualidade dos serviços públicos vai melhorar ou piorar? Eu acho que pode piorar, dada a restrição fiscal. Então, as razões que levaram à revolta popular, eles foram apaziguadas por um período atípico em 2020, que não vão continuar em 2021 e 2022. Então, eu diria, a leitura de que as bases da polarização política estão diminuindo por causa da eleição do Biden, ou até do êxito de candidaturas mais centristas, eu acho que subestima que, no final do dia, a Covid-19 deve exacerbar as condições que levaram a uma polarização política, não atenuá-las. Muito interessante. Então, no caso, nos Estados Unidos, inclusive o Trump teve a segunda maior votação da história dos Estados Unidos, né? Só perdendo para o próprio Joe Biden. E você acha que tanto lá quanto aqui no Brasil, a gente vai continuar a ter, nos Estados Unidos, desigualdade de renda talvez se exacerbe, né? E aqui no Brasil também a qualidade do serviço público, isso deve manter acesa essa insatisfação da população que leva a apoio a esse tipo de candidato, é isso? Assim, a nossa aposta na Eurásia se você olha, não só Brasil, mas América Latina, 2021 não vai ser um ano fácil. Você vai ter o fim dos programas de auxílio fiscais para poder atenuar a polarização da economia. No Brasil, por todas as razões fiscais que o Mansueto colocou, não tem muito espaço fiscal para poder continuar esse gasto. E aí, as repercussões sociais do choque econômico do ano passado começam a ser sentidas. Assim, as bases da revolta popular contra políticos, instituições do chamado establishment, tendem a aumentar. Aí a pergunta isso ajuda candidaturas da direita ou não? Eu acho que ideológico, quer dizer, não necessariamente só beneficia o populismo da direita, mas eu diria que a onda anti-establishment tende a se exacerbar nesses próximos anos. Para o Bolsonaro, especificamente,
talvez não é bom, porque ele é presidente, ele é incumbente. Então, talvez ele entre em 2022 mais enfraquecido, sim. Mas meu único ponto é que a gente tem que ficar de olho no grau de insatisfação popular. E eu acho que isso tende a aumentar nesses próximos anos por causa da Covid-19 e as sequelas delas. Ótimo, quer dizer, ótimo não, péssimo, mas ótima explicação. Mansueto, pegando o gancho no que o Cris estava dizendo, você acha que haverá algum espaço, eu sei que o ministro Paulo Guedes tem dito, inclusive disse ontem, eu acho, que não haverá prorrogação do auxílio emergencial, mas existe uma busca ali para tentar ou ter o Renda Cidadã, ou ampliar o Bolsa Família. Você acha que vai haver algum espaço para criar ou ampliar um programa de transferência de renda? E se em janeiro de 2021 não houver nenhum programa de transferência de renda além dos existentes, qual é o impacto disso sobre a economia e sobre a política? Nossa, bom, é um bocado de pergunta difícil, mas vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, o que a gente tem na realidade do Brasil. O Brasil é um país que ele não gasta pouco com social. Se a gente coloca na conta de social, saúde pública, educação pública, programas de assistência social, seguro-desemprego e previdência, a gente gasta muito semelhante a um país rico da Europa. Se você junta tudo isso que eu falei, educação pública, saúde pública, assistência social, previdência e seguro-desemprego, incluindo abono salarial, a gente vai para algo aí como 26% do PIB. Isso é típico de um país rico da Europa. Só que no Brasil a gente tem um problema. Mais da metade desse gasto é com previdência. Ou seja, apesar da reforma da previdência que o país conseguiu fazer, que o Brasil fez no ano passado, em 2019, o Brasil gasta com previdência, quando a gente inclui INSS, previdência, setor público, governo federal, estado, município, a gente gasta quase 14% do PIB. Isso não vai mudar radicalmente. Então, a gente tem um problema que o Brasil não gasta pouco, mas, ao mesmo tempo, você tem demandas legítimas por políticas mais distributivas. O Bolsa Família é um excelente exemplo, porque é um programa muito barato. O Bolsa Família é um programa que existe há mais de uma década e o gasto nunca aumentou. O gasto do Bolsa Família fica por volta de 0,5% do PIB, ou até um pouquinho menos de 0,5% do PIB. De um país que o gasto é quase 20% do PIB, o gasto do governo federal sem a conta de juros. Ou seja, Bolsa Família é um programa que, de fato, é bem focalizado, é um programa que é barato, quando a gente compara com os outros programas e com o tamanho da despesa pública, eu acho que deveria sim ser fortalecido. O problema é de onde tirar o dinheiro. Como eu falei, a realidade do Brasil hoje é, mesmo cumprindo o teto de gasto até 2026, a gente vai precisar de uma ajuda do lado da arrecadação. E se a gente quiser expandir o gasto, a gente vai ter que financiar isso de alguma forma. No caso do teto, a gente vai ter que cortar outra despesa. Algumas pessoas falam, o teto é um problema. O teto não é problema, porque, na verdade, quando surge algum imprevisto, o governo pode gastar extra-teto, que é o que aconteceu em 2020. O orçamento de guerra não foi para lidar com o problema de teto, foi para lidar com o problema de meta de primário de regra de ouro. O teto do gasto já faz a previsão. Uma vez elaborado o orçamento do ano, e no curso do ano, se surgir algo que estava imprevisto, uma pandemia, como foi o caso da Covid, o governo pode, sim, abrir crédito extraordinário e gastar à vontade, que foi exatamente o que fez em 2020. Então, o problema não é o teto. A questão toda é o seguinte, a gente tem que fazer o ajuste fiscal justamente para dar previsibilidade para o gasto público, porque, infelizmente, os investidores, nós, inclusive, não olhamos para o governo brasileiro da mesma forma que se olha para o governo americano, ou o governo inglês, ou o governo alemão. A Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha conseguem se financiar no longo prazo com juro negativo, ou seja, os investidores emprestam dinheiro ao governo alemão, ao governo britânico, ao governo americano, e pegam esse dinheiro de volta depois de 10 anos com rendimento menor que a inflação. Não é o caso do Brasil. Infelizmente, um país emergente, e o Brasil é um país emergente, ele não consegue as mesmas condições de financiamento que um país grande. Então, qual é o nosso dilema? A gente tem que fazer um ajuste fiscal para consolidar o cenário de inflação baixa e juros baixos, e, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar, enfim, tornar as políticas públicas mais distributivas, e entra toda essa discussão de renda Brasil, renda cidadania. O governo vai conseguir fazer isso? Isso é uma questão em aberto. Ninguém sabe, porque para o governo fazer um programa social mais robusto, ampliar o Bolsa Família,
incorporar parte do auxílio emergencial num programa permanente de transferência de renda e cumprir o teto de gasto, o governo terá que cortar outras despesas. E esse cortar outras despesas é onde mora o problema. Não tem nada fácil. O investimento público já está no nível muito baixo. Como eu falei, investimento público de um gasto que é superior a 1 trilhão e 500 bilhões, investimento público está indo para casa de 35, 40 bilhões ou menos. Então, não tem muito o que cortar de investimento público. E cortar outras despesas envolve escolhas. E não são escolhas fáceis. Então, assim, o país vai ou não conseguir, isso é uma questão que está em aberto, né? É o grande dilema. Assim, novamente, tem programas que, em circunstâncias diferentes, faria sentido. Na circunstância atual, talvez não. A Abono Salarial é um desses programas. A Abono Salarial é todo mundo no Brasil que tem carteira de trabalho e ganha até 2 salários mínimos tem direito a um 14º salário. Isso é um abono salarial. A gente, de repente, podia reduzir esse programa e a sobra dele transferir para fortalecer o Bolsa Família. Mas, novamente, são escolhas, essas escolhas têm que ser levadas para o Congresso e têm que se debater de forma muito clara. Algumas pessoas falam, e se a gente simplesmente acabar com o teto de gasto? Acabar com o teto de gasto, eu não vejo isso como solução, eu vejo isso como um problema, porque aí a gente teria, sim, com certeza, que nos próximos anos a aumentar radicalmente a carga tributária, e também ninguém quer aumentar a carga tributária, ninguém quer pagar mais imposto. Então, assim, eu não vejo como solução descumprir o teto de gasto. O dilema é o que a gente vai cortar, quais despesas que não são muito distributivas, que poderiam ser cortadas, que poderiam ser reduzidas para abrir espaço para um programa social mais robusto. Por enquanto, esse é um debate em aberto, porque a gente não vê nenhuma clareza de qualquer um dos lados, seja do governo, seja do Congresso, seja da própria sociedade, enfim, de como fortalecer o programa Bolsa Família, transformando em algo mais amplo. Então, assim, isso é uma questão. O que é que vai acontecer se a gente não criar esse programa mais robusto? Eu acho que não é o fim do mundo, tá? Eu acho que assim a gente vai ter que discutir nos próximos anos como melhorar o impacto distributivo do gasto público. Mas se eventualmente a gente não chegar a uma solução nos próximos 2 meses e começar o próximo ano, a gente vai ficar dependendo muito do como é que vai ser a recuperação da economia. Se a recuperação da economia começa a mostrar sinais muito claros, talvez a melhoria no mercado de trabalho compense o fim do auxílio emergencial. Agora, se eventualmente, se a economia não mostrar esse crescimento que a gente espera e eventualmente tiver uma segunda onda de Covid, a gente vai ter que todo mundo voltar à mesa e discutir um novo plano. Mas, por enquanto, o cenário básico, a economia recupera, termina o auxílio emergencial, se volta a cumprir o teto de gasto, a recuperação econômica, se o governo conseguir sinalizar o compromisso com o ajuste fiscal, mesmo que de forma gradual, o investimento pode voltar, o investimento voltando, aumentando, é mais emprego e as condições de todo mundo melhora. Claro, isso é um movimento muito incerto, a gente está num mundo de extrema incerteza. Se tiver uma segunda onda de Covid no Brasil, todo esse cenário muda. O que mais ou menos preocupa todo mundo, no caso de um país como o Brasil, é que a gente está saindo da crise com um nível de endividamento muito alto. A dívida do Brasil vai para perto de 100% do PIB, e a nossa dívida, a maior parte da nossa dívida é de curto prazo, mais ou menos 66%, ou seja, quase 70% da dívida do Brasil é atrelada a juros de curto prazo. Ela é influenciada pelos juros de curto prazo, que a gente chama juros Selic. Se o Brasil fizer alguma coisa errada, ou se o país der a sinalização errada, e a inflação subir e o juros subir, para um país que tem uma dívida de quase 100% do PIB, e que 70% dela está atrelada a juros de curto prazo, isso pode causar um estrago muito grande. Então, a gente vai entrar num período que é muito importante. O compromisso com o ajuste fiscal, mesmo que de forma gradual. 2, sinalização correta, mostrar que, mesmo com atrasos, o que faz parte de toda a democracia, o país está caminhando na direção correta e há um consenso dos políticos e do Congresso e do próprio governo sobre em seguir na direção das reformas para aumentar o crescimento da economia, resolver nossos problemas históricos. E terceiro, claro, tem que conciliar tudo isso com a sociedade que demanda, como o Cris falou, políticas públicas melhores, demanda políticas distributivas, mais segurança pública, mais saúde pública. Então, o desafio é conciliar tudo isso. Então, assim, é basicamente isso. É claro que faz toda a diferença a gente fazer isso, ajuste fiscal,
melhorar a oferta de serviços públicos, uma economia que cresce 3% ao ano, é bem diferente fazer isso de uma economia que cresce 0,5% ou 1% ao ano. Por isso que o crescimento também vai ser muito importante. E o crescimento só vai vir se os investidores tiverem, não é a certeza, mas pelo menos a confiança que o governo vai continuar na direção das reformas e não vai mudar de rumo e adotar uma política populista. Ou seja, super fácil, né, equacionar esse problema. Tem poucas variáveis. Inclusive, é bom a gente lembrar que o presidente Jair Bolsonaro já se opôs a um tipo de focalização dos programas existentes, por exemplo, reduzir ali o abono salarial, né? Disse, não vou tirar, não sei se foi exatamente para esse programa, mas não vou tirar dos pobres para dar para os muito pobres. Como você estava dizendo, há que se fazer opções. Depois eu tenho uma pergunta sobre a dívida, mas eu queria primeiro perguntar para o Cris, em relação às reformas, né? A gente, desde o governo Michel Temer, principalmente no início do governo Bolsonaro, tinha esse ímpeto, né, de fazer reformas, né, um consenso ali na sociedade, no Congresso, e tudo está muito devagar, né? Se a gente for fazer um balanço ali do que passou, o que você acha que deu errado? O que você vê acontecendo? Como é que isso poderia ser acelerado, Cris? Não, é uma boa pergunta, Patrícia. Talvez eu diria que deixa eu só apontar pela boa notícia e aí apontar para os desafios, tá certo? A boa notícia, que eu acho que ainda permanece, olhando o Congresso Nacional hoje, é que nós temos uma classe política em Brasília que foi, em grande medida, moldada pela crise de 2015-2016. Não vamos lembrar que até pouco tempo atrás o Brasil passou por uma crise econômica severa, não é? Até aquele ponto era histórica, então foi antes da Covid-19, levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, e de lá para cá nós tivemos quase 4 anos de um debate nacional fiscal, onde se colocou na mesa que o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira se encontra no desarranjo das contas fiscais. A equipe econômica, tanto no governo Temer, agora no governo Bolsonaro, repetidamente foram ao Congresso, mostraram as contas fiscais, mostraram as repercussões de não ter esse controle fiscal. Mansueto participou na linha de frente desse esforço, várias reuniões bancadas por bancadas, e eu acho que houve um reconhecimento no Congresso que todo mundo perde com uma crise de confiança no lado fiscal, que pode precipitar uma crise econômica. E a classe política saiu das últimas eleições assustadas. Então, a combinação dessa lição, de um lado, com uma classe política enfraquecida depois das últimas eleições, é o que reforçou o ímpeto reformista, e muitas lideranças enxergavam a aprovação de reformas econômicas como sendo o seu próprio interesse político-eleitoral, mesmo sem participar de uma base aliada do governo federal. Então, isso era um equilíbrio fascinante, levou à aprovação da reforma da Previdência, e esse cunho reformista, nós ainda vemos alguns sinais esse ano. É claro que a pandemia colocou tudo isso em xeque, deu uma paralisada, mas nós o Congresso Nacional aprovou um novo marco regulatório do setor de saneamento básico, está avançando no projeto de lei para dar autonomia para o Banco Central, está avançando no projeto de lei de um novo marco regulatório, de uma nova lei de recuperação, assim, novo marco regulatório para o setor de gás, e lei de falências. Então, acho que isso existe. E também permanece um medo entre a classe política de ter uma nova crise fiscal que possa aprofundar a economia, né? O desafio é socializar quais são os limites dessa responsabilidade fiscal. Porque a gente tem que lembrar que, durante o período da pandemia, nós estávamos num mundo totalmente surreal, onde o governo gastou 8% do PIB em medidas fiscais, 600 bilhões de reais. Todas essas restrições fiscais foram jogadas fora da janela, na medida que todos os países estavam fazendo medidas de estímulo para atravessar um período de paralisação da economia. Então, aquele ambiente de precisamos fazer novos ajustes e tomar passos do lado fiscal, meio que foi colocado num mundo, né, de suspensão desse ambiente, e agora essas restrições estão voltando, né?
E todo o debate, se prorroga o auxílio, não prorroga, tem extrateto, não tem extrateto, num contexto que os atores em Brasília estão tentando testar os limites de poder contemplar demandas sociais de um lado e não quebrar a âncora fiscal do outro. E o mercado financeiro faz parte desse processo, né? Talvez a melhor maneira que eu poderia descrever o que eu enxergo em Brasília é que a classe política vai estar flertando na beira do precipício por provavelmente alguns anos, né? Onde, se você coloca uma proposta na mesa, por exemplo, de restringir gastos com precatórios para poder financiar um novo programa social, todo mundo reagiu, criticou, disse que é uma pedalada fiscal, uma irresponsabilidade, a bolsa cai, o setor privado fica preocupado e assustou todo mundo em Brasília. Então, recuou dessa proposta. A prorrogação do auxílio vai ser a mesma coisa. Dá para prorrogar sem uma reforma fiscal, sem um shutdown na economia muito severo. Então, aí o mercado dá esse sinal, eu acho que o governo se ajusta e os parlamentares também. Então, eu acredito que devemos ter algum progresso na agenda de reformas, a despeito desse período ainda difícil. O presidente Bolsonaro ter enterrado o risco de impeachment ajuda, em termos de criar uma base parlamentar mínima, não majoritária, mas mínima, para poder avançar. Acredito que alguma reforma fiscal deve avançar no ano que vem, mas não vejo isso acontecendo rápido depois das eleições municipais desse domingo, não. Eu acho difícil avançar em dezembro, eu acho que vai ficar depois para as eleições da Câmara e do Senado, e talvez uma reforma fiscal enxuta, ou pelo menos restrita, possa ser aprovado, mas a gente vai ter que ter várias reformas fiscais desses próximos anos, não vai ser uma só, vai ser um processo longo, doloroso, com a classe política afetando na beira desse chamado precipício, né? Se o mercado externo está benigno, compra mais tempo. Se o mercado externo piorar, você tem que fazer um ajuste mais rápido. Então, vai ser um pouco à mercê do ambiente global. E no lado das reformas produtivas, eu só chamaria atenção uma reforma tributária de um lado, reforma administrativa do outro. As duas não vão ser aprovadas, mas existe a chance de uma dessas duas avançar em 2021. Mas, novamente, eu acho que depende das condições políticas se manterem razoavelmente benéficas, e a minha preocupação para 2021 é a seguinte: a aprovação do presidente Bolsonaro deve cair gradualmente ao longo do ano que vem, exatamente porque você retira o auxílio, aquele amortecedor social cai, muito vai depender da recuperação da economia, mas é de se esperar que a aprovação dele caia gradualmente no ano que vem. Isso pode dificultar o avanço de algumas dessas reformas, mas eu só diria que não devemos subestimar que nós temos uma classe política hoje mais propícia a avançar essas reformas. Não significa que vão acontecer, mas e também temos uma classe política escaldada pela última crise, que também facilita avançar em alguns momentos. Então, eu não acredito numa guinada populista. Em termos de convicção de novas reformas, eu estou mais cauteloso, mas algum avanço a gente deve ter. Isso se mantém, essa orientação, pelo menos de entender a importância de reformas, se manteria mesmo com a saída do deputado Rodrigo Maia, presidência da Câmara, e eventualmente alguém mais fisiológico assumindo, Cris? Eu acho que sim, Patrícia, essa é uma boa pergunta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, exerceu um papel fundamental, tá? Todos que têm acompanhado acho que reconhecem o papel de liderança que ele tem um bom diálogo com os partidos da esquerda, ele consegue costurar acordos, ele entende as dificuldades e as econômicas, tem uma relação excelente com renomados economistas do país, tanto no setor público como no privado. Então, ele era um parceiro da equipe econômica nessa agenda. Mas eu acho que o Rodrigo Maia conseguiu exercer esse papel tão relevante porque o ambiente estava propício no Congresso e houve uma redefinição das estratégias de sobrevivência eleitoral ocorrendo, dado o choque da crise de 2015 e 2016, exacerbado pelas eleições de 2018. Então, quando você tem umas lideranças políticas que o chão estava caindo por baixo deles, dado essa revolta popular, todo mundo tentando buscar nova estratégia de como vão sobreviver, aí você conseguiu consolidar essa visão reformista no Congresso e conversando com lideranças na Câmara e no Senado, acho que talvez o Mansueto pode atestar isso. É fascinante escutar essas lideranças.
eles se descrevem como um Congresso reformista. Não é só o Rodrigo, várias lideranças a gente escuta isso, né? Então, eu acho que tem um espaço aí. É claro, sem o Rodrigo, você cria talvez mais risco, você perde algo na liderança, vai ter uma perda de liderança, sim. Se nós temos alguém representando o Bloco Centrão, talvez o comprometimento com a agenda de reformas é um pouco menor, mas eu acho que esse ambiente que eu descrevo vai além da liderança do Rodrigo Maia, a despeito do papel crítico que ele cumpriu. Ótimo. Não sei se o Mansueto quer falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada. Desculpa, Patrícia, eu queria só acrescentar um ponto do Christopher para a gente colocar aqui no debate, que é que eu acho que é bem importante. Que, em geral, a gente, quando fala em reformas, a gente tenta encontrar aquele ambiente político que a gente considera ideal para reformas andarem. E eu queria só destacar algo interessante. Se a gente olha a história do Brasil nos últimos 4 anos, é uma história que, enfim, tinha tudo para a gente ficar pessimista no seguinte sentido. A gente teve um governo de impeachment, que foi o governo Temer, que veio de um processo de impeachment com índice de aprovação muito baixo. O Christopher vai se lembrar que, em alguns momentos, o índice de aprovação do governo Temer era ali por volta de 10%. Mesmo assim, no meio de tanta circunstância diversa, inclusive com 2 tentativas de abrir um processo de investigação que foi derrubado no Congresso, mesmo com isso, o governo Temer aprovou reformas muito difíceis, inclusive o teto de gasto. E depois o governo Bolsonaro, sem base política, no primeiro ano de governo, consegue aprovar a reforma da Previdência, que na França se tentou e não conseguiu, apesar do Sarkozy ter a maioria no Congresso Nacional. Então, o Brasil, com todo esse problema que a gente sabe, de polarização política, de mais de 30 partidos políticos, a gente conseguiu fazer reformas substanciais nesse país nos últimos 4 anos, em circunstâncias que a gente caracterizaria adversa. Mas o que foi importante de tudo isso, eu colocaria 2 coisas muito importantes. Primeiro, o debate político. A gente só conseguiu aprovar a Previdência, entre outras coisas, porque a gente passou 3 anos debatendo a reforma da Previdência. E, aos poucos, a sociedade foi se convencendo, uma parcela significativa da sociedade foi se convencendo da necessidade de reforma de Previdência. Então, assim, isso eu acho que é fundamental, o amadurecimento do debate político para aprovação de reformas, né? E o segundo ponto que eu considero importante, claro, assim, a própria necessidade cria um pouco dessa liderança política que a gente gosta de falar, que o Christopher destacou aqui. Hoje, a gente tem alguns debates no Brasil que há 4, 5 anos atrás era difícil se começar esse debate. Por exemplo, independência de Banco Central. Independência de Banco Central, se for aprovada agora, a gente vai olhar para a independência do Banco Central formal como sendo uma reforma pequena, algo, enfim, fácil. Há 5 anos atrás, era muito difícil se debater independência do Banco Central nesse país. Então, assim, a gente tem um movimento que por um lado, essa questão de polarização da política é ruim. Quando as pessoas não aceitam o contraditório e as pessoas não sentam à mesa e não há esse respeito mútuo do contraditório, dificulta um pouco a formação de consenso. Então, a polarização que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo é ruim para o bom debate político. Por outro lado, no meio de circunstâncias tão adversas nos últimos 4 anos no Brasil, a gente aprovou reformas importantes. Então, eu acho que é importante a gente destacar aqui o seguinte: o que a gente vai avançar ou não, se a gente vai avançar mais rápido nessas reformas, criar o consenso, esse debate será fundamental, e se isso vai progredir ou não depende de nós todos, porque, novamente, assim, o Brasil tem um desafio imenso à frente, mas assim, o histórico dos últimos 4 anos nos mostra que, por meio do bom debate político e de uma solução e de uma discussão aberta dos problemas, a gente pode sim avançar nessas reformas. Maravilha. Mansueto, tem uma pergunta aqui do Francisco Souza, que está nos assistindo, e ele pergunta o seguinte: Mansueto, você vê a possibilidade de um surto inflacionário em 2021? Usa a sua bola de cristal. Então, assim, é muito cedo para falar isso, tá? O que tem hoje dos economistas é que todo mundo puxou para cima a expectativa de inflação nesse ano e no próximo. Então, assim, tem muita gente que já está puxando a inflação esperada para esse ano. Há poucos meses atrás, a inflação esperada para o Brasil neste ano era 2%. Agora tem muita gente puxando essa expectativa para algo como 3,5% até 3,8% de inflação este ano. E para o próximo ano, as estimativas estão por volta de 3,3% a 3,8%.
o centro da meta de inflação no próximo ano é 3,75, ou seja, a gente ainda está ali mais ou menos pelo centro da meta, um pouquinho abaixo do centro da meta. Então, por enquanto, não preocupa tanto. O que preocupa? O que preocupa é se a gente começar a mandar para o mercado sinais errados, que a gente não está mais interessado em ajuste fiscal, que é preciso gastar mais, que o governo, enfim, acha que é mais importante criar novos programas do que conciliar isso com ajuste fiscal. E aí o dólar pode disparar, o preço do dólar pode aumentar muito mais, com a economia se recuperando, isso pode ter impacto mais forte no repasse para preço. Então, assim, o cenário de agora é o seguinte: a expectativa de inflação para esse ano e para o próximo é maior do que se esperava 2, 3, 4 meses atrás. Mas a gente ainda está dentro, enfim, muito próximo do centro da meta de inflação. O que é importante, novamente, é mandar os sinais corretos. O mercado sabe que nos próximos 2, 3, 4, 5 meses não vamos aprovar a reforma tributária, nem tampouco a reforma administrativa, mas é muito importante, pelo menos, que esse debate seja posto à mesa e que a gente avance, por exemplo, como o Christian falou, na aprovação de outras reformas que já foram, inclusive, aprovadas em uma das casas no Congresso. Então, assim, é muito importante a comunicação e, de fato, assim, mostrar que o país não está regredindo. Novamente, o mercado aceita atraso, faz parte do processo político. Agora, o que ninguém vai aceitar é um retrocesso. Com um desafio tão grande à frente, você ter retrocesso, por exemplo, nessa agenda fiscal. Eu ia até aproveitar para perguntar, o mercado, você falou, tolera atrasos, e a gente está ainda, né, numa situação muito especial de uma pandemia. Mas até que ponto vai essa leniência do mercado, né, e dos investidores? Você acha que já em 2021 vai haver mais pressão para reformas e mais ali um escrutínio maior sobre os gastos públicos? O que você vê acontecendo? Não sei. Olha só, eu acho até que o debate melhorou muito, porque assim, hoje o debate é mais pé no chão e ninguém está falando enfim, de nenhuma bala de prata. A questão toda é o seguinte: a gente vai ter que aprofundar esse debate. Assim, olha, o governo deve gastar mais com isso ou com aquilo, para a gente, eventualmente, avançar nessa direção de reformas. Eu acho que, apesar de toda essa circunstância diversas, o debate melhorou muito nos últimos 5 anos no Brasil. Acho que o teto de gasto teve um efeito benéfico de levar a sociedade e o Congresso a debater orçamento. Em qualquer país do mundo, uma das peças mais importantes a cada ano é justamente o debate orçamentário e a definição do orçamento. No Brasil, isso era quase uma peça de ficção, porque quando se mandava o orçamento para o Congresso, se puxava para cima a receita e a despesa para puxar para cima a despesa. Hoje, como você tem um teto, não adianta puxar a expectativa de receita para cima, que tem um controle do gasto. Então, eu acho que está tendo uma coisa bem interessante no Brasil, que é, de fato, as pessoas debaterem as escolhas. Então, assim, como é que isso vai evoluir nos próximos anos? Novamente, isso está em aberto, mas eu acho que esse debate no Brasil melhorou muito. A gente debate hoje orçamento, e se determinada política faz sentido ou outra não faz, de uma forma muito mais efetiva e transparente do que a gente fazia 4, 5, 6 anos atrás. Mas, novamente, assim, qual vai ser a solução disso tudo? Está em aberto, mas tem um ponto que o Christopher falou, que eu acho que eu concordo também, é o seguinte: eu vejo hoje no meio político uma percepção muito maior, um reconhecimento muito maior da gravidade do país, e, novamente, o que o Brasil conseguiu nos últimos 5 anos foi algo que eu me surpreendi. A gente está falando de um país que, há 5 anos atrás, o juro básico da economia era 14,25% ao ano. Um país que, se alguém falasse o seguinte: olha, o juro vai cair para 5% ao ano, a gente já estava abaixo de 5% antes da Covid, alguém ia falar: não, vocês são loucos, o Brasil nunca vai ter juro abaixo de 5% ao ano. Isso aconteceu antes da Covid. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa. Mas, novamente, para a gente consolidar cenário dos próximos anos, o que importa para crescimento, como você falou, será que os empresários, os investidores, o mercado vai pressionar o governo para as reformas? Tem que pressionar e todo mundo tem que se envolver nesse processo. E o empresário, quando alguém toma a decisão de investimento, de ampliar o tamanho da sua fábrica ou construir uma fábrica nova, aquela decisão é tomada com um horizonte de 10, 15, 20 anos. A pessoa está olhando para os próximos 20 anos e não para os próximos 6, 8 meses. Por isso que é tão importante, independentemente de partido político, independentemente de quem esteja, enfim, no governo, é tão importante
que a sociedade tenha um compromisso com o ajuste fiscal, porque isso vai dar o mínimo de segurança para o investimento voltar. Quer dizer, quando o empresário ele tem mais ou menos uma confiança que o país, claro, o debate político é saudável, políticas diferentes são saudáveis, mas pelo menos que há consenso no meio político da necessidade de ajuste fiscal, isso pode criar, alongar o horizonte do empresário, ele pode voltar a investir. Então, assim, os empresários se envolverem, a sociedade se envolver, sindicatos se envolverem no debate político, mas, novamente, a gente tendo o mínimo de consenso do que tem que ser feito, eu acho que vai ser fundamental para a recuperação de investimento no Brasil. Um ponto adicional aqui, Patrícia, só para colocar, que eu acho importante nesse debate que o Mansueto fez referência. Muitas vezes eu tenho visto na imprensa ou comentaristas e lamentando a inabilidade do presidente Bolsonaro tomar uma decisão de como sair dessa encruzilhada fiscal. Nós tivemos vários vai e vens. A equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes tem colocado propostas de uma reforma fiscal para poder cortar alguns programas, para poder financiar um novo programa social. O presidente veta de não tirar dos pobres para dar para os paupérrimos, seja no lado do abono salarial, seja no lado de desindexação do lado dos benefícios previdenciários. Aí outros ministros puxam para ter algum extra-teto para tentar financiar esse novo programa. Mas essa inação do presidente, eu acho que é um sinal que o teto do gasto está funcionando. Porque, no fundo, o objetivo do teto do gasto foi para forçar um debate político sobre decisões difíceis. Então, um ministro vem, precisamos ter algum gasto extra-teto. Aí o ministro Guedes diz para o presidente, se o senhor brincar com o teto do gasto, você vai minar as condições da economia se recuperar e você não vai se reeleger em 2022. Então, não quero isso. Aí, ok. Presidente, se quer financiar esse novo programa, tem que cortar isso. Aí isso eu também não quero. Então, no fundo, eu diria, isso é parte do processo ruidoso político de avançar os debates necessários do próximo ajuste fiscal. E acho que é algo salutar, não necessariamente um sinal de inação e disfuncionalidade política. Acho que isso eu só queria chamar a atenção. Mas é um processo ruidoso e difícil. Acho que assusta os investidores, sim, mas eu até vejo um sinal de robustez da regra funcionando da maneira que deveria. Uma pergunta aqui, Cris, é uma pergunta do Sérgio Basili. Qual é o impacto do resultado eleitoral de 2020, imagino que seja o municipal aqui no Brasil, na economia, visto o enfraquecimento da base eleitoral do governo federal? E eu queria casar uma pergunta que alguns analistas acham que estão se criando condições para a formação de uma frente de oposição. Você acha que isso pode ocorrer e seria uma frente de centro-direita ou centro-esquerda? Que cara teria essa frente? Não, boas perguntas. Primeiro, eu só teria muita cautela em fazer uma leitura dessas eleições municipais como sinal de enfraquecimento da base política do presidente Bolsonaro. O eleitor vota em temas locais, não nacionais. O fato do presidente Bolsonaro ter indicado, apoiado candidaturas em São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eu acho que não é um sinal de falta de apoio ao presidente em si. A gente já tem visto várias vezes que o resultado de uma eleição municipal é um péssimo indicador prévio para o resultado da eleição nacional 2 anos depois. Vamos lembrar 2016, onde o PSDB tem uma boa performance, o PT saiu muito mal, mas o PT foi para o segundo turno e o PSDB nem conseguiu quase 5% do voto, Então, para o seu candidato a presidente. Então, eu acho que te dá algumas pistas sobre o sistema partidário, fortalecer os partidos de centro, mas não é um indicador prévio para Bolsonaro em 2022. A força política do Bolsonaro em 2022 vai depender muito mais da capacidade do governo dele manejar essa questão fiscal, criar as condições para uma recuperação econômica robusta que possa mitigar o custo da retirada do auxílio. Acho que é isso. Se ele maneja mal, e nós tivemos uma recuperação pífia, stop and go, ele entra em 2022 mais fraco. Se a economia recupera bem, ele entra mais forte. Esse é o primeiro ponto. Aí, olhando na frente ampla, a capacidade de uma frente ampla do centro político depende, primeiramente, do enfraquecimento do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro não for
tremendamente enfraquecido, ou pelo menos enfraquecido mais significativamente, aí o centro político fica exprimido entre algum candidato à esquerda, que deve ter pelo menos 20% das intenções de voto, e o presidente Bolsonaro, que tem um pé no segundo turno para a disputa de 2022. Então, essa frente do centro depende de um cenário difícil econômico e político dos próximos 2 anos, não do próprio mérito deles. Eu acho um desafio. Nós temos candidaturas a criar uma frente única já é um desafio, mas depende um pouco, fica à mercê de um cenário difícil para o presidente. Eu acho que a Covid-19 deixou o presidente mais fraco para a reeleição de 2022, sem dúvida nenhuma, né? Mas vai depender um pouco mais da capacidade do presidente manejar essas dificuldades nesses próximos 6 meses. Certo. Mansueto, você falou um pouco já sobre dívida, mas queria que você falasse um pouquinho mais quão preocupante é o encurtamento da dívida e o perfil. Você também estava comentando que o perfil também está ficando aí mais preocupante. E se tem alguma lição de casa, porque obviamente a gente sabe as de longo prazo quais são, né? Mas tem alguma lição de casa aí mais de curto prazo que se possa fazer? Olha, no curto prazo, não muito, a não ser uma boa comunicação enfim, ações concretas para mostrar que o país está caminhando na direção de resolver seus problemas. Porque, novamente, no Brasil, a gente tem, quando se fala em dívida, a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é o nível da dívida. O Brasil vai sair vai terminar o ano com a dívida bruta quase perto de 100% do PIB. Novamente, se o Brasil fosse um país desenvolvido, esse nível não seria tão preocupante, porque um país desenvolvido, o endividamento vai passar de 100% do PIB. Mas o Brasil não é um país desenvolvido. No rol de países emergentes, o Brasil vai estar entre os 2 ou 3 países com maior nível de dívida do mundo. Segundo, aí tem outro problema. Num país desenvolvido, além de ser normal um endividamento alto, esses países conseguem financiar a sua dívida em prazo longo. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, quando a gente junta a dívida do Tesouro com a dívida do Banco Central, que a gente chama de operação compromissada, junta tudo isso, quase 70% da dívida está atrelada a juros de curto prazo. Isso é uma dívida muito curta. Em outros países, quando a dívida consegue ser financiada, rolada por um prazo longo, qualquer problema de curto prazo não afeta muito a dívida, dá tempo o governo se recuperar e voltar à trajetória normal. Num país que o endividamento é muito curto, que quase 70% da dívida tem que ser, enfim, é influenciada pelo juro de curto prazo, qualquer problema de curto prazo que eventualmente leve a um aumento muito forte de juros, traz um enorme problema para a gestão fiscal daquele país. Então, novamente, daqui para frente, o nosso cenário vai exigir muito cuidado, porque, olha só, as projeções que foram divulgadas pelo Ministério da Economia há cerca de 2 semanas sobre a trajetória da dívida até 2029 mostram um país que a dívida vai continuar muito alta até o final da década que se inicia no próximo ano. Isso significa o seguinte, que se a gente não acelerar o ajuste fiscal, a gente corre o risco do governo brasileiro passar 10 anos, uma década, sem espaço para combater uma recessão que pode surgir daqui a 3, 4, 5 anos, ou então algo adverso. Ou seja, o setor público, que precisa ter alguma flexibilidade para gastar mais, por exemplo, com investimento público em circunstâncias adversas, como foi o caso de 2008 e 2009, quando a gente tinha espaço fiscal para fazer isso, se a gente não acelerar o ajuste fiscal, o setor público brasileiro corre o risco de passar 10 anos sem muito espaço para fazer política anticíclica. É um risco muito grande. A projeção divulgada pelo Ministério da Economia mostra que a dívida líquida, que a dívida bruta, menos ativos, menos crédito a receber que o governo tem, a dívida líquida vai terminar a próxima década próxima a 87% do PIB. A dívida líquida do setor público, em 2013, era 30% do PIB. Então, assim, a gente está numa trajetória que, mesmo melhorando as contas nos próximos anos, a dívida líquida vai continuar crescendo até 2028, mesmo cumprindo o teto de gasto. Isso é mais ou menos o desafio. O endividamento do Brasil é alto, o financiamento é muito no curto prazo, a proporção da dívida é muito grande, é rolada no curto prazo, a gente não tem muita margem para erro. Por isso, a gente vai ter que encarar o seguinte desafio: para a gente resolver esse problema da vulnerabilidade fiscal e o alto endividamento,
a gente vai ter que ser um pouco mais ousado no ajuste fiscal, o que significa, no próximo ano, qual é a notícia ruim? A notícia ruim, eu sinto muito, neste país, nos próximos 5, 6 anos, não há o mínimo espaço para se debater redução de carga tributária. Isso não existe. 2, a gente vai ter que debater renúncias tributárias, porque o governo vai ter que melhorar a arrecadação. Eu tenho uma pergunta para o Cris, mas eu só queria, porque tem uma pergunta que mandaram aqui que acho que tem muito a ver com o que você falou, que é uma pergunta do Lucas Monteiro. Ele está perguntando o que o Mansueto acha de taxação de grandes fortunas para financiar políticas assistenciais e da insistência do governo na CPMF. Vamos lá. Assim, primeiro, eu não gosto muito de imposto sobre grande fortuna, porque assim, a gente não pode condenar alguém querer trabalhar mais ou menos, alguém ter mais lazer, alguém querer ficar rico. Então, eu acho que imposto sobre grande fortuna é um imposto muito difícil, é uma coisa meio arbitrária, mas eu sou a favor, por exemplo, de imposto sobre herança. Eu acho que no Brasil o imposto sobre herança é baixo. Quando a gente olha a realidade de vários outros países do mundo, inclusive Estados Unidos, Inglaterra, imposto sobre herança é muito alto. Então, eu acho que faz muito mais sentido imposto sobre herança, aumentar imposto sobre herança do que imposto sobre grandes fortunas. Mas no Brasil a gente tem tanta distorção, por exemplo, pejotização. Se você é um profissional liberal e você não tem empregado, mas você é registrado como uma empresa, sua carga tributária é 15%. Se você é aquele mesmo profissional liberal e você é registrado um contrato de trabalho via CLT, sua carga tributária é mais do que o dobro. Então, por que no Brasil o que se paga de imposto depende do seu contrato de trabalho e não da sua renda? Isso não acontece em outros países. Então, a gente tem tanta imperfeição que eu não olharia. Primeiro, eu não gosto de imposto sobre fortuna. 2, se você quer tornar o sistema tributário do Brasil mais progressivo, pode fazer isso mexendo em tributação de fundo exclusivo, mexendo nessa questão da pejotização, eventualmente discutindo uma série de deduções que é permitido da renda tributável, que não faz muito sentido, porque quando alguém manda seu filho para uma escola privada, ou você paga seu médico privado, você pode abater aquilo da sua renda tributável. Esse tipo de discussão, eu acho que vale a pena a gente colocar na mesa. Agora, eu não iria por um imposto sobre grande fortuna, não. É uma coisa muito difícil, é algo muito arbitrário, é difícil de cobrar, então eu não gosto, não. O outro ponto que levantou, o CPMF. Olha, CPMF é um imposto que a gente sabe assim, que é um imposto muito distorsivo, é um imposto cumulativo, é um imposto que, enfim, possivelmente para arrecadar o que a gente arrecadou na CPMF em 2007, a CPMF era 1,5% do PIB de arrecadação, quase 100 bilhões. Com uma economia com juro baixo, vai ter um efeito distorsivo maior, então não gosto muito, não. Desculpa, gente. A gente tem um minutinho, eu queria encaixar só uma última pergunta para o Cris, se desse tempo, que é sobre o relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos daqui para frente. A gente tem visto aí alguns atritos entre o presidente eleito Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro pelo tema ambiental. Então, eu queria saber se você vê fonte de conflitos entre os dois governos ou se vai prevalecer aí o pragmatismo como costuma ocorrer? Não, excelente pergunta. Deixa eu tentar ser, então, bem sucinto. Eu acho que as dificuldades começam e terminam pela pauta ambiental. Nós vamos ter um presidente Biden com muita experiência em política externa. Ele é o presidente eleito americano que tem mais conhecimento na América Latina, na história recente americana. Ele sabe o papel importante que o Brasil tem na América do Sul. Então, não vai gerar um atrito por razões ideológicas. Agora, esse é um governo comprometido com a agenda ambiental, domesticamente e internacionalmente. E a minha grande preocupação na relação bilateral é um cenário onde índices de desmatamento pioram na Amazônia nesse próximo período de seca. Se isso acontecer, as críticas externas são pesadas de um governo Biden se juntando com a Europa. E muito vai depender da reação do Palácio Planalto, que ultimamente tem sido muito nacionalista na sua retórica contra críticas do lado do desmatamento. O que segura é que o Biden quer um acordo nas negociações do Acordo de Paris, em novembro do ano que vem. E o Brasil faz parte dessas negociações. Então, podemos ter alguma oportunidade, sim, mas a grande calcanhar de Aquiles está na pauta ambiental.
Muito obrigada, Cris. Gente, é uma pena que nosso tempo acabou, a gente podia ficar aqui discutindo, tem muitas perguntas ótimas. Queria agradecer ao Cris, queria agradecer a você, Mansueto, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Se vocês puderem, respondam a pesquisa de satisfação, que está disponível no site, e não deixem de assistir ao próximo painel, que está super interessante, sobre os rumos da infraestrutura como impulsionador do crescimento. Muito obrigada, até a próxima, gente.